de Israel com um padrão de comportamento moral irregular, que sempre estava se repetindo. A situação em Israel era que Deus levantava um juiz, e durante o tempo de vida daquele juiz, o povo servia a Deus, a nação prosperava, mas acontecia que após que este juiz que Deus levantava morria, o povo dava as costas para Deus, e a nação era novamente oprimida pelos inimigos. Foram mais ou menos 300 anos de anarquia, podemos dizer assim, moral, religiosa e social em Israel. Nesse tempo, Deus, Ele levantou vários juízes para julgar e também libertar Israel da opressão dos inimigos. É interessante que Sansão, ele é levantado para libertar Israel da opressão dos filisteus, e Sansão ele deveria julgar Israel no mínimo 40 anos, mas a Bíblia encerra a sua história narrando e dizendo que ele julgou apenas 20 anos. A vida de Sansão traz uma ilustração para nós que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Quem entendeu, diga amém. Nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. E essa história de Sansão tem muito a nos ensinar, porque começar é muito bom, e começar bem é maravilhoso, mas terminar bem é melhor ainda. Às vezes se começa muito bem, mas no final não é tão bom. E o interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, é que a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. A Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus falando, que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então nós podemos entender que o início é importante, mas o final é bem melhor. Nessa história de Sansão, nós vemos que Sansão ele teve um bom começo, mas infelizmente ele terminou muito mal. E aí nós vamos estar observando aqui na história de Sansão, que Sansão ele tinha tudo para dar muito certo. Primeiro, Sansão, o seu nascimento foi precedido pela visita de um anjo. O anjo foi quem anunciou o nascimento de Sansão à sua mãe. Segundo, o nascimento dele foi resultado de um milagre. Por que foi resultado de um milagre? Porque a sua mãe era estéril, ela não podia gerar. E quando o anjo aparece a ela que dá a notícia, na verdade dá a notícia e ela recebe com alegria e até certo ponto com espanto, porque ela não podia gerar. Então ela sabia que só um milagre da parte de Deus fazia com que o filho fosse gerado no seu ventre. Já no ventre, Sansão ele é consagrado ao Senhor, pois ele era um nazireu. É interessante que o nazireu era alguém consagrado ao Senhor que durante toda a sua vida tinha primeiro que se abster de vinho ou de bebida forte. Todos os dias da sua vida não podia cortar o cabelo e nem podia também tocar em cadáver, em defunto, seja de qualquer espécie. Os pais de Sansão eram tementes a Deus. Seus pais levavam Deus a sério. Mas nem sempre pais que levam Deus a sério é sinal ou prova de que os filhos levarão Deus a sério também. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Manoá e atendeu ao seu pedido. Que coisa interessante. Sansão ele cresceu sabendo, na verdade, qual era o seu propósito, o seu papel.
o porquê de Deus ter trazido ele à existência. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus guiava Sansão. Sansão era um homem guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apossava da vida de Sansão e ele era, na verdade, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Mas a pergunta que não quer calar é justamente esta: por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Por que será que ele acabou do jeito que acabou, conforme está narrado no capítulo 16 do livro de Juízes? E aí vem uma outra pergunta que nós vamos tentar aqui rapidamente responder aqui com os irmãos. O que nós temos que fazer para não acontecer conosco o que aconteceu com Sansão?